Isso mesmo. Isso, que maravilha. O meu coração, agora Jesus está cuidando de mim. Que maravilha. É desse jeito. Agora Jesus está cuidando de mim. Que maravilha. Os meninos Elias e Eliseu, cansei. Eu cansei dessa vida sem graça. Oh, vida sem graça. Maravilha. Pessoal, 10 horas e 53 minutos. O quê? Não acredito. 10 e 53. Estamos mais atrasados que salário de prefeitura. Mas vamos juntos. Está na hora do nosso quadro. Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Grita, grita, irmão, grita. A gente já deixa ela gritando já no começo do programa para ver se ela não atrapalha aqui a nossa programação no Bom Dia Super Dia, tá bom? Pessoal, tá na hora de uau, não é que a Bíblia tinha razão? Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, dessa vez nós estamos recebendo aqui a pergunta da minha amiga Luciana. A minha amiga Luciana está escrevendo de uma cidade chamada Itapipoca. O quê? Não acredito. É, Itapipoca. Onde fica Itapipoca, produção? Hein? Deve ter muita pipoca lá. Itapipoca, os meninos iam gostar, não iam? Morar em Itapipoca? Ah, em Itapipocazinho com um Guaraná, né? É bom demais, é bom demais. Aí no estado do Ceará, é? O quê? Não acredito. É, no estado do Ceará, a Luciana, lá de Itapipoca, no estado do Ceará. Pai do céu, é mesmo? Hã? Estado do Ceará, é? Ah, tá bom. Tá bom, vamos ver o que a Luciana tá perguntando aqui no nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Uau, não é que a Bíblia tinha razão? A Luciana está querendo saber porque ela estava lendo por esses dias o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, e ela falou o seguinte: pastor, será que o apóstolo Paulo não está se exaltando demais, não? Hã? Será que ele não está aqui porque a gente sempre ouve o pastor dizer, os pastores dizer que a gente deve imitar Jesus. Aí aqui encontrei Paulo dizendo que a gente tem que imitar ele. O quê? Não acredito. Eita, Luciana. Luciana tá querendo saber se o Paulo tá se exaltando, né? Vamos lá, Luciana, vamos responder aqui a sua pergunta. Será que essa questão do Paulo dizer assim, sede meus imitadores, está indo contra o ensino bíblico das Sagradas Escrituras? Vamos lá. Taca a Bíblia tinha razão na tela. Taca lá. Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Luciana de Itapipoca, minha amiga Luciana. Olha, a gente tem que ver, né? Tem que analisar essa questão e fazer uma perícope, né? Como diz aí os estudiosos e tal. Não sei nem direito o que é perícope, né? Mas diz que tem que fazer a perícope. Vamos fazer aqui a perícope, né? Aí eu peguei aqui uma lupazinha e fui fazer aqui a perícope e tal, aquela coisa toda. Ai. Então vamos lá, vamos ver aqui o que Paulo está falando. Nesse texto, Luciana, a primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo ele demonstra conhecer os benefícios didáticos da imitação com autoridade pastoral. Paulo está aqui demonstrando, viu, Luciana, que ele sabia quais eram os benefícios didáticos da autoridade pastoral. Então, ele exorta as suas ovelhas a assumir aqui um comportamento de
comportamento ideal para a cristandade, né? Comportamento ideal para a cristandade. Então, ele mostra aqui com segurança, a segurança, ele demonstra aqui uma segurança paterna, segurança de pastor, um pai mesmo, né? O fundador da igreja peloponesa, ele convida os filhos da fé a agirem como ele próprio estava agindo. Por quê? Não acredito. Ele disse: olha, meus filhos, já que vocês têm a dificuldade de olhar Jesus, porque vocês nunca viram Jesus, então façam como eu, né? Me imite, olhe para mim, olha como é o meu comportamento. Então deixa eu explicar melhor aqui. Será que Paulo estava querendo ser maior do que Jesus Cristo, né? Então o fundador da igreja peloponesa, ele convida os filhos à fé a agirem como ele próprio. Sede meus imitadores. Aqui imitadores entre aspas, né? Então como entender claramente essa passagem, que a Luciana ficou meia perdida nessa situação aí, né? Então como entender essa passagem? Será que o prisioneiro de Cristo estaria exagerando em suas qualidades pessoais? O que ele pretendia? Assumir o lugar de Cristo? Será? Será? Vamos lá, Luciana, vamos lá. A primeira regra aqui, Luciana, é fazer uma boa exegese, né? Uma boa exegese e resistir ao impulso de considerar um versículo como unidade autônoma de pensamento. A Bíblia, a Bíblia, ela não foi redigida originalmente em capítulos e versículos. Por quê? Não acredito. Todo teólogo sabe disso, né? Que a Bíblia, ela não foi originalmente escrita em capítulos e versículos, né? Este recurso surgiu aí no século 13, foi, produção? Parece que foi no século 13, se não me falha a memória, parece que foi no século 13. Né? Foi um sacerdote, né? A ideia de um sacerdote inglês, Stephen Langton, acho que é assim que diz o nome dele, né? Não sei falar inglês, deve ser Stephen Langton, deve ser assim o nome desse indivíduo, né? Então foi ele que fez esse negócio bem aí, né? Então, alguns textos, porém, ao serem arranjados dessa maneira, viu, Luciana? Como conhecemos, tiveram a sua redação fraccionada. Por quê? Não acredito. Tiveram a sua redação fraccionada, sendo que um texto daqui teve que ficar para outro capítulo, né? Para outro versículo, um texto desse versículo teve que ir para o outro para poder encaixar ali direitinho, entendeu? E ficou fraccionado, né, a sua redação. Então esse é o caso de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Por quê? Não acredito. Esse é o caso da sua indagação, né? Que originalmente pertencia ao capítulo interior. Por quê? Não acredito. Interior não, Samuel Gomes. Anterior. Interior as cidades que estão distantes as cidades em volta da capital. Chama-se interior, né? Mas anterior, viu, pastor Samuel Gomes? Tá bom, tudo certinho. Então é porque o risadinho fica aqui me atrapalhando. Então, esse 1 Coríntios, viu, Luciana? Capítulo 11, versículo 1, que originalmente pertence ao capítulo anterior. E então é nesse contexto que a gente deve ver, que deve ser estudado essa passagem, viu? Paulo, desde o capítulo 8, ele vem tratando sobre liberdade cristã. Ele começa pelo tema sensível, né, dos alimentos, ofertas a ídolos. A seguir, ele constrange os irmãos em Coríntios com sua renúncia pessoal, né? Constrange eles à renúncia pessoal. Depois ele fala sobre os riscos da obstinação. E, finalmente, ele apela para a demonstração pessoal da piedade, né? Da piedade. Então, é bem aqui que ele chega, né? Ele apela para... minha irmã. Dá uma licença aí, tá? Licença. Fica aí calminha. Suco de maracujá, produção, aqui pra ela. Suco de maracujá aqui pra ela. Um calmante, um negocinho assim, uma camomila. Ajeite aí uma camomila aí pra ela. Então, Luciana. Deixa eu ver aqui. Luciana. Então ele constrange os irmãos pela demonstração pessoal da piedade, né?
não vos torneis causa de tropeços, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos. Procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Brasil! Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Isso mesmo, para que sejam salvos, né? Então, não busco meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aí é que ele fala: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Tá vendo como quando a gente faz uma exegese, uma apuração, a gente consegue chegar à conclusão do que o texto de fato está falando? Tá vendo o perigo que a gente tem de não examinar as escrituras, Luciana? Então a gente pode cometer uma injustiça, né? Cometer uma injustiça, certo? Então é nesse contexto. Então, considerando esse versículo, considerando o versículo 1, só parágrafo, né? Então começa a tornar-se clara a intenção do apóstolo Paulo. Outra ação da hermenêutica, Luciana, importante, é ler e reler o texto em busca dos conceitos que há na passagem. No texto em questão, há dois, por exemplo. Eles não são orgulho e nem prepotência. O quê? Não são orgulho e nem prepotência. No texto, eles não são orgulho e nem prepotência. Absolutamente não. O primeiro conceito é a réplica. A réplica comportamental por imitação. Por imitação. Paulo quer reproduzir entre os irmãos em Coríntios um padrão específico de conveniência. No entanto, ele já conhecia o temperamento difícil daqueles irmãos, né? O temperamento difícil, né? Temperamento difícil, o caráter comprometido daqueles crentes. Embora ali não tinha muitos crentes verdadeiros, mas também tinha muito pé de chinelo, né? Muito crente pé de chinelo, aquela coisa toda, né? E aí os crentes pé de chinelo ficam ali chinelando, aquela coisa toda, sujando tudo, né? E aí, entendeu? Então embora não faltasse palavras ou recomendações, o seu aprendizado parecia depender da demonstração e exemplos. E Paulo tenta uma solução dizendo: é só fazer como eu estou fazendo. Era difícil. Só fazer como eu estou fazendo, né? Já chega, minha irmã. Rapaz, agora eu senti vontade de ser crente pé de chinelo. A gente tacar esse chinelo aqui. Meu pai do céu. Ela não se comporta, é como um menino pulando. Ela fica ali pulando nas cadeiras, né? E aí tal. Aí, rapaz, se ajeite, minha irmã. Se ajeite, pai do céu. Que coisa. Leva ela lá pra recepção. Leva ela pra lá, porque ela fica gritando aqui. Já tá pronto o chá de camomila dela? Vai, irmã, vai tomar o seu chá de camomila. Vai tomar o seu chazinho de camomila e tal. Então, Luciana, né? Se a gente aplicar um pouco da lógica, Paulo quer ser imitado. E o que é que Paulo faz? O que é que Paulo faz? Paulo imita Cristo. E quer que os coríntios imitem a Cristo. E quer que os coríntios imitem a Cristo, certo? Então, assim como Paulo imitava Jesus, portanto, a referência é Jesus e não Paulo, certo? Então, conclui-se, então, minha amiga Luciana, não haver orgulho em Paulo nesse caso. Ele era dominado pelo desejo de formar naqueles crentes a imagem de Cristo, a imagem de Cristo. E uma boa maneira para isso era convencê-los a imitar a Cristo, né? Então, meus irmãos, é só fazer como eu estou fazendo. E no final chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão!
Pessoal, a Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia, ela é terrivelmente, né? Ela é terrivelmente a palavra de Deus. Não tem como questionar com a Bíblia. Questionar com a Bíblia é a mesma coisa da murra em ponta de faca, tá bom? Agora eu quero pedir para você uma coisa, né? Não é dinheiro. Não vou pedir dinheiro para você. Eu sei que dinheiro tá difícil, tá complicado dinheiro, né? Nesses tempos tá muito difícil dinheiro. Mas você pode nos ajudar e não precisa nos dar dinheiro. Você pode nos ajudar dando apenas o seu like. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe com mais pessoas. Se quiser fazer algum comentário, pode fazer algum comentário, tá bom? Quiser também mandar alguma pergunta aqui para nós, você pode mandar para o e-mail prsamuelgomesdasilva@gmail.com prsamuelgomesdasilva@gmail.com. Você pode mandar sua pergunta para nós, que nós vamos tentar aqui responder na medida do possível, tá bom? Tá certo? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, prometendo voltar amanhã. Se Deus nos permitir, a gente volta com mais um Bom Dia, Super Dia. A todos vocês, uma ótima tarde e a paz do Senhor Jesus. Fui!